Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Queridos, nós estamos em um período um pouco diferente. Vocês têm percebido nas notícias tudo o que tem acontecido ao nosso redor. Quando nós olhamos até a guerra em Israel, nós precisamos lembrar que Israel de alguma forma é um relógio profético para as nações. Nós temos em Israel uma contagem de tempo. Quando nós lemos Romanos capítulo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo insistindo sobre uma janela que se abre para a salvação dos gentios e a plenitude do povo judeu, que é o reconhecimento do povo judeu que Jesus é o Messias. Então nós temos um período de tempo na história em que a salvação ela está aberta para todos os gentios. E novamente Jesus volta para o povo de Israel. Os reformadores talvez não entenderam muito bem isso. E quando nós olhamos a ideia da teologia da substituição, onde eu e você se tornamos Israel de Deus, nós não entendemos essa teologia como verdadeira, como esse entendimento concreto. Romanos capítulo 11, nós vemos muito claro sobre isso. Nós vemos até algumas igrejas até mais tradicionais já entendendo esse relógio profético de Israel, a mudança e a transição dessa teologia da substituição pelo entendimento de que Israel ainda continua no projeto de Deus. Quando nós olhamos tudo aquilo que está acontecendo, podemos perceber que enquanto Israel está em guerra, talvez nós como igreja também estamos em guerra. Por quê? Porque é interligado esse plano, esse projeto e esse propósito. Eu não teria tempo talvez para falar sobre isso hoje. Eu conversei um pouco no meu grupo familiar. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, eu posso sentar com você e nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Então Israel, queridos, representa um relógio profético para as nações, e estando Israel em guerra, você pode ter certeza que nós estamos em guerra também. Nós não precisamos entrar em muitos detalhes. Quando nós olhamos o pensamento ideológico que estão tentando implantar nas nações, principalmente nas nações ocidentais, no nosso contexto agora, são diretamente contra aquilo que nós cremos. Não sei se você já percebeu, sim ou não? Quando nós olhamos toda a ideologia ao redor disso, queridos, da tentativa de uma implantação de um pensamento ideológico, dessa guerra cultural que nós vivemos, do marxismo cultural tentando tomar conta das nossas escolas, universidades e até do nosso pensamento filosófico, nós entendemos que isso é um ataque direto aos nossos valores e nós como igreja. Hoje, queridos, em alguns lugares, se eu e você nos posicionarmos com relação àquilo que nós cremos e defendermos a nossa fé, nós vamos ser extremamente atacados. As redes sociais estão aí para isso. Se defenda ou talvez se posicione em alguma ideia, queridos, ou um exemplo simples, a família tradicional que nós entendemos entre homem e mulher, nós vamos ser atacados, queridos. Atacados. Nossos valores estão sendo bombardeados dia a dia. Nós estamos em uma guerra e nós precisamos acordar para isso. Nós estamos em uma guerra. Posso ouvir um amém? Vivemos em uma grande guerra, queridos, uma guerra invisível aqui no nosso país, ideológica, invisível, mas uma guerra muito real, onde eu e você fomos chamados para guerrear. Nós não podemos ficar passivos nessa guerra. Olha o que Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 12 nos fala. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 12. Eu vou ler. Hoje eu vou usar alguns trechos da Nova Versão Transformadora. A palavra de Deus fala assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governadores e autoridades no mundo invisível, contra os poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Queridos, Satanás e seus demônios, eles estabelecem estratégias para nos derrubar. Nós estamos em uma guerra invisível, onde existem estratégias para nos derrubar. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós começamos a perceber, queridos, que nós estamos em uma luta espiritual nos lugares invisíveis. Uma luta que não é visível, mas é extremamente real. Posso ouvir um amém?
Satanás, queridos, ele não tem o poder de ler os nossos pensamentos, mas ele consegue ler as nossas expressões, sim ou não? Quando você entra na sua casa e seu cônjuge, alguém que está muito próximo de você, não está muito bem, queridos, você vê na cara, queridos. Você vê na cara, assim, você olha assim, o que foi? Não é assim na casa de vocês? Ou só lá em casa? Às vezes eu entro em casa e já pergunto, o que foi? O que está acontecendo? Pela cara da baixinha ali, eu já vejo se está bom o negócio ou ruim, queridos. Assim como nós lemos expressões, queridos, Satanás e seus demônios, eles também leem as expressões, e assim eles conhecem as nossas expressões das pessoas que estão ao nosso redor, e nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. Quanto mais o tempo passa, mais nós percebemos que nós estamos debaixo de uma guerra. Não lutamos contra pessoas, mas existe uma guerra. E nós precisamos estar atentos a isso. E a pergunta-chave dessa noite, queridos, é como podemos permanecer firmes nessa guerra. E um ponto importante, queridos, é eu e você estarmos revestidos da armadura de Deus. Fala assim, armadura de Deus. Queridos, um soldado só usa armadura no momento da guerra e do combate. E nós precisamos estar em estado de alerta. Não existe figas na batalha espiritual. Queridos, nessa guerra que nós vivemos, não existe estado de figas, queridos. Satanás e seus demônios, eles têm estratégias para nos derrubar, eles sabem nos ler, e não existe assim, tipo, eu não mexo com ele não mexe comigo. Às vezes perguntava para mim, pastor, você não tem medo de ficar metendo a mão em demônio, expulsando um demônio? Queridos, não existe, tipo, figas, se eu não mexer com você, você não mexe comigo. Não existe, retaliação, se eu for para intercessão, eu vou batalhar contra o demônio. Queridos, você estando em Cristo Jesus, queridos, automaticamente você passou para o outro lado. Queridos, nós estamos em um contexto de guerra. Vocês viram lá, vocês têm visto a imagem. Em um contexto de guerra, queridos, você acha que adianta você vir com uma bandeirinha branca assim, falando assim, queridos, vai para a bala, queridos. Quando nós falamos de uma batalha espiritual, queridos, nós estamos em uma guerra. Em uma guerra, queridos, Satanás odeia a sua vida. Ele odeia você. Se ele pudesse, ele destruía você. Ele não destrói a sua vida pelo revestimento do sangue de Jesus, pela graça e pelo poder de Deus sobre a sua vida. Se ele tivesse a soberania de Deus, saísse de você, ele ia te destruir, queridos. Te destruir. Não existe estado de figas. E o apóstolo Paulo apresenta uma armadura para nós. Olha o que Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 18. Também estou lendo na Nova Versão Transformadora. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Presta atenção aqui, Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mal. Queridos, o tempo mal chega. Chega, queridos. É uma promessa para mim e para a sua vida. Chega. Todos temos tempos ruins. Por isso que eu tenho dificuldade da pregação de alta performance. Alta performance. Queridos, o dia mal chega. Você está vendo pessoas hoje na internet falando, queridos, e elas estão no topo. Elas estão em um tempo bom. Os coaches estão em um tempo bom. Só que o tempo mal chega para todo mundo, queridos. E não tem como disfarçar isso, queridos. Chega. Consegue me entender? Então, depois de batalhar, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça das justiças. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para que possam deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. O apóstolo Paulo, queridos, apresenta essa armadura, queridos, e essa armadura, ela é baseada na armadura romana.
As vestes romanas eram assim, queridos. Eles usavam uma couraça, um cinturão, uma bota, uma sandália. A espada romana era uma espada de mais ou menos 60 centímetros. Ela revolucionou no campo de batalha, porque antigamente só se usava espadas pesadas, longas e pesadas. O exército romano desenvolveu uma espada de mais ou menos 60 centímetros. Eles eram muito rápidos e habilidosos com aquela espada. Por isso que eles eram extremamente vitoriosos nas suas guerras, porque eles tinham essa estratégia de guerra. E essa é a armadura que Paulo apresenta para nós, e ela é, queridos, um estilo de vida. Ela é composta por 6 elementos: cinturão da verdade, couraça da justiça, o calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito e a oração por todos os santos. E ela acaba sendo um estilo de vida, queridos. Cinjam-se com a verdade. A verdade faz parte da nossa vida. Posso ouvir um amém? Toda vez que nós rompemos com a verdade, queridos, nós ficamos desestabilizados. O que estabiliza as nossas vidas, queridos, é o nosso core, que é a proteção do cinto da verdade. Quando nós perdemos a verdade nas nossas vidas, há uma desestabilização. Por isso que nós não compactuamos com a mentira. Posso ouvir um amém? O pai da mentira é o diabo, queridos. Nós não temos esse pai. Por isso que quando caímos, queridos, da verdade, nós estamos desestabilizados. A couraça, queridos, da justiça, que protege os órgãos vitais. Cristo Jesus é a nossa justiça. Não é por obras humanas, não é por aquilo que nós fazemos, mas é porque o Cristo Jesus fez da cruz. E nós temos a justiça como a nossa couraça. Nós temos o capacete da salvação, pensamento sempre de salvação, queridos. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, queridos. Nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Nós oramos a palavra de Deus, nós usamos a palavra como arma de ataque. O escudo da fé, que nos protege, queridos. Algumas traduções vão falar contra os dardos inflamados do inimigo. Nós nos protegemos com o escudo da fé. As sandálias ou as botas da preparação do evangelho da paz. Estamos prontos todos os dias, queridos, para evangelizar e falar do plano de salvação. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. No estado de guerra, queridos, o soldado romano, ele dormia com os calçados nos pés. Por quê? A hora que o bicho pegasse, ele estava pronto. E o último, a oração por todo o povo santo. Se você olha a armadura, queridos, a armadura tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Ela está armada para frente. Mas o que protege as costas? A oração dos santos. Na formação de guerra romana, queridos, eles olhavam para frente e muitas vezes eles faziam aquela formação de tartaruga, aonde um protegia as costas do outro. O que protege as nossas costas, queridos, é a oração dos santos. Sabe o que desprotege? O falar mal um do outro. Queridos, em vez de nós orarmos pelo povo santo, nós falamos mal, nós abrimos brecha para que possa ser atacado pelas costas. Em estados de guerra, queridos, quando nós estamos em períodos de guerra, nós estamos alertas, queridos. A gente não pode mais ser como criança. Uma vez eu tive uma visão, queridos, orando, e eu vi a igreja assim, e eu olhava quando um falava, sabe quando você fala que aquele ali não presta, sabe? Essas palavras, elas vinham e elas grudavam nas costas da pessoa, assim, nas costas. E ficava trajado nas costas dela, assim. Eu queria até fazer um teatro uma época sobre isso, mas eu não consegui organizar isso. Mas quando você falava assim, aquele não muda, aquela palavra vinha e colava nas costas. Sabe qual que é o lugar da oração dos santos? Sabe qual que é o lugar do maldizer do crente? É nas costas do irmão. E aquilo ficava marcado na vida dele.
E tinha que se entrar em oração para que aquilo fosse quebrado no reino espiritual. Nós somos interligados, queridos. Lembra quando a Bíblia fala que da boca, do fruto da boca do homem nós vamos comer? E existe vida e morte. É sobre isso que ele estava falando. Gruda, queridos, nas costas. E nós precisamos entender a armadura de Deus, queridos, como um estilo de vida. Nós vivemos na verdade, nós vivemos na justiça, estamos prontos para pregar, queridos. Nós temos um escudo que se chama escudo da fé. Nós temos uma espada que é a palavra de Deus, e na nossa boca está a oração de intercessão pelos santos, pelos nossos irmãos. Amém? Como podemos permanecer firmes nessa guerra? Queridos, nós precisamos largar as distrações. Olha o que 2 Timóteo capítulo 2, versículo do 3 ao 4 nos fala. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Queridos, esse versículo é para dar um nó na nossa cabeça. Queridos, você foi recrutado, sim ou não? Sim. A partir do momento, queridos, que aceitamos a Jesus, nós fomos recrutados, entramos nessa guerra, e o nosso objetivo é agradar aquele que nos recrutou. Acima das nossas vontades, existe a vontade de Deus, queridos. Hoje não vivemos mais para nós mesmos, precisamos vencer os negócios dessa vida. Queridos, nós passamos muito tempo preocupados com as coisas dessa vida. Queridos, imagine você ser transportado agora lá para a faixa de Gaza, queridos, lá no meio. Lá. Queridos, muita coisa que tem valor hoje para você lá não vai ter valor? É isso que Paulo está falando. Vocês foram recrutados para uma guerra. Aquilo que tinha muito valor para vocês hoje, aqui não vai ter valor nenhum. O soldado, quando ele é recrutado, queridos, ele busca agradar aquele que o retrucou. Cristo Jesus nos salvou, queridos. Nós olhamos nos olhos dele, nos apaixonamos por ele. Ele nos deu uma nova vida. Agora a vida que nós vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus. Sim ou não? Os valores mudaram. Sim ou não? Só que nós passamos muito tempo preocupados com as coisas dessa vida. Pastor, isso é muito radical. Paulo foi muito mais radical, queridos, a ponto dele falar assim, ó, aqueles que não casaram ainda, nem se casem. E ó que eu recomendo casar. Eles noivaram, tem noivos fresquinhos aqui, e eles vão casar. Espero que eles não tenham o ministério do celibato. Celibato é um dom, queridos. Deus chama pessoas, não me chamou, aleluia. E talvez não tenha chamado muitos aqui. Mas é um dom. O apóstolo Paulo, queridos, ele foi tão focado que ele falou o quê? Eu prefiro que vocês não casem. Por quê? Porque no meio dessa loucuraiada, vocês podem focar muito mais no reino de Deus. Ele não condenou os que casam, mas ele falou e recomendou assim, eu prefiro que não casem. Para quê? Para focar melhor nessa guerra. Consegue me entender? Porque nós passamos muito tempo nos preocupando com as coisas dessa vida. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, e ele semeava o quê? A palavra de Deus. E a guerra, queridos, é para que a palavra de Deus não frutifique nas nossas vidas. Ali, Jesus apresenta 4 tipos de solo, queridos: a beira do caminho, o solo rochoso, o entre os espinhos e a boa terra. Olha o que Mateus capítulo 13, versículo 22 nos fala.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A semente é boa, sim ou não? Sim. É o que ouve a palavra, ouve a boa semente, recebe essa boa semente, porém, as preocupações desse mundo e as fascinações ou engano das riquezas o sufocam. Queridos, quantas pessoas que eu conheci e falaram assim, ó, eu vou viver para Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus, eu vou viver para Jesus, eu vou viver para Jesus. A primeira oportunidade de ter uma vida boa fez o quê? Engano da riqueza. E ó que eu não sou franciscano, queridos. Não tenho nada contra quem tem. Mas nós precisamos entender que existe um engano das riquezas. A palavra sufocam, queridos, é essa palavra aqui, ó, no grego. Que significa o quê? Sufocar totalmente. Apertar, amontoar-se em volta de modo quase a sufocá-la. O que sufoca a palavra de Deus nesse tipo de solo? As preocupações desse mundo e as fascinações da riqueza. Quer ver uma coisa? Quando você está preocupado com algo, sabe quando você está angustiado, preocupado? Você já percebeu que a palavra de Deus não faz efeito na sua vida? Até que você consiga entregar, e quando você encontra o descanso, parece que faz assim, ó, oxigena o teu cérebro, parece que a tua fé se levanta de volta e você fala, não, a palavra de Deus é verdade. Mas no momento em que você está preocupado, aquilo está tentando fazer o quê? Sufocar a boa semente. As preocupações desse mundo, as distrações, elas falam mais alto do que a palavra de Deus. Elas se amontoam sobre nós, queridos. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nessa guerra precisamos decidir, queridos, em ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Quantas profecias, quantas palavras, quantas promessas foram sufocadas em nossa vida, por quê? Porque nós permitimos. E toda essa guerra, queridos, é para quê? Para que a palavra de Deus, ela não se torne frutífera na minha e na sua vida. Essa guerra é para neutralizar a palavra de Deus nas nossas vidas. É por isso que é por isso que você tem essa guerra em sua mente entre crer e não crer. Por isso temos muitas vezes essa sensação de sufocamento, de sermos amontoados. Você já teve essa sensação que parece que o mundo caiu na tua cabeça? E você está sendo sufocado e parece que... A raiz é as preocupações desse mundo. E muitas vezes o engano das riquezas. Engano, queridos. Como podemos permanecer firmes nessa guerra? Cravando estacas. Repete comigo assim, cravando estacas. A maioria das nossas guerras, queridos, elas são imaginárias. A maioria das nossas guerras, elas são imaginárias. O primeiro sentimento após a queda, queridos, o primeiro sentimento que veio sobre nós após a queda é o quê? É o medo. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 10 nos fala. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Quando estamos com medo, queridos, ficamos estressados, aquilo que vem sobre nós é fuja ou ataque. Todo sentimento de estresse, de medo, queridos, sempre vai nos levar ou a fugir ou a atacar. É a batalha da mente, queridos. O diabo sempre vai nos atacar com dardos que nos geram medo. E o medo nos paralisa, o medo nos torna agressivos, nos faz ter guerras imaginárias e terríveis. Quantas vezes você pensou assim, não vai dar certo? Ou vai dar tudo errado? E você ficou imaginando um monte de coisa. Quantas vezes você acertou? Quase nunca. Por quê? Porque a maioria das nossas guerras é imaginária. É no campo de batalha da mente, queridos. O medo da rejeição nos faz fantasiar rejeições. A pessoa que vive debaixo do medo de rejeição, ela acha que todo mundo vai rejeitar ela e ela fica... Todo lugar que ela chega, ela acha que alguém está rejeitando ela. E é uma guerra na mente. É uma batalha, queridos, na mente. O medo tenta nos dominar dia a dia, queridos. Medo do futuro, medo do que as coisas vão ser, medo do que, com quem vou casar, medo de não dar certo as coisas, medo. Guerras imaginárias na nossa cabeça. Lutas terríveis que nós passamos com pensamentos, sentimentos e emoções, que quase nunca se cumprem. Sim ou não? Quantas vezes você pensou, vou morrer, disso aqui eu não passo. Morreu, queridos. Atraímos o que temos medo. Olha o que Jó, capítulo 3, versículo 25 ao 26 nos fala. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O medo é uma fé ao contrário, queridos. Quando nós olhamos para alguma coisa, imaginamos ela, queridos, e começamos a declarar algumas coisas, queridos, através de uma raiz de medo, essas coisas nos acontecem. Jó, ele olha para a vida dele e fala o quê? O que eu mais tive medo veio sobre mim. Vou falir. O que acontece? Fale. Ah, pastor, parece pensamento positivo. Não é, queridos. Tem a ver com fé. Lembra quando Jesus olhou para a mulher e falou assim, ó, seja feita segundo a sua fé. Da maneira que imaginamos, da maneira que olhamos, da maneira que falamos, queridos. Jó, ele era movido por medo, e o que mais ele temia, aconteceu. Por isso que essa guerra, queridos, é entre crer na palavra de Deus, queridos, e esse espírito de medo que sempre tenta nos dominar. Para vencer o medo, queridos, precisamos cravar a estaca do amor. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 16 ao 18 nos fala. 1 João capítulo 4, versículo 16 ao 18. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Preste atenção aqui em mim. Quando o homem cai, queridos, que nós lemos o texto de Gênesis, o homem cai, Deus aparece e vai ter com o homem no jardim. O que Deus pergunta para Adão? Adão, aonde você está? Deus não pergunta o que você fez. Deus olha para o homem e fala, aonde você está?
Por que você saiu da minha presença? Aonde você está? Ele fala, eu percebi que eu estava nu, tive medo e me escondi. O primeiro Adão, queridos, teve medo e se escondeu. O segundo Adão, queridos, venceu na cruz. Amém? O último Adão venceu na cruz e nos empoderou. Olha o versículo, presta atenção ali no 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Jesus venceu, queridos, nos empoderou. E no dia do juízo, nós não vamos ter medo da condenação, assim como Adão teve, como o primeiro Adão teve. Quando Deus aparece no jardim, o que o primeiro Adão faz? Foge porque está com medo. Quando eu e você vamos nos encontrar com Ele no dia do juízo, nós vamos ter confiança pela obra redentora de Cristo Jesus. Deus não vai poder olhar, não vai olhar para nós e perguntar onde vocês estão. Por quê? Porque nós vamos nos apresentar na presença dEle. Com confiança. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo que Adão tinha da presença de Deus. Hoje nós não temos mais. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Consegue me entender? Nós entramos diante dele, queridos, com a ousadia. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nessa guerra, queridos, precisamos cravar uma estaca. Somos amados por Deus. Posso ouvir um amém? Somos amados por Deus, independentemente do que estamos vivendo, em situações boas ou ruins, nós somos amados por Deus. Não podemos mais discutir dentro de nós mesmos se somos ou não somos amados por Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós, é um processo, e esse processo vai lançando fora o medo. Não existe mais espaço para o medo nas nossas vidas. Queridos, quando estamos ansiosos, preocupados, queridos, desconfiados, achando que as coisas não vão estar certas, é o que? Uma raiz de medo, queridos, não foi aperfeiçoado, e nós precisamos cravar uma estaca. Somos profundamente amados por Deus, Ele entregou o seu Filho pela minha e pela sua vida, o que mais Ele não vai entregar? Não andamos debaixo do espírito de medo. Queridos, estamos seguros. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Queridos, fica tranquilo, Deus está te amando. Aleluia. Pastor, está difícil. Queridos, esse processo vai te aperfeiçoar em amor e vai te levar para mais perto de Jesus. Senão a gente fica pulando de dois pensamentos, queridos. Lembra lá quando o apóstolo Tiago fala assim, peça com fé, não com ânimo dobrado? Ânimo dobrado, queridos, é dois pensamentos, é uma hora aqui, uma hora aqui. Vai dar certo, estou com Jesus. Não vai dar. A situação está me mostrando que está ruim, vou sofrer. Não dá, vai dar. Queridos, se a gente ficar pulando de um lado para o outro, queridos, somos profundamente amados por Deus. Posso ouvir um amém? Nossa vida está segura nele, ou melhor, escondida nele. Precisamos cravar essas estacas, queridos, firmar os nossos fundamentos, crer nas palavras de Jesus, edificar a nossa vida sobre a rocha, cavar mais fundo. Situações e circunstâncias que se repetem em nossas vidas precisam ser vencidas por estacas. Imagine uma guerra, queridos, nós passamos, avançamos, nós cravamos uma estaca, isso aqui é terra conquistada. Dá mais um passo, crava outra estaca, isso aqui é terra conquistada. Eu não volto atrás, eu entendo, Deus me ama. Eu não discuto mais internamente sobre isso. Precisamos marcar território, conquistar território, precisamos sair da posição de vítima
Queridos, na guerra não podemos ficar como vítimas. Quem se coloca na posição de vítima se torna um manipulador. Deixa eu falar uma coisa para você, você não é vítima, posso ouvir um amém? Você não é vítima da tua criação, você não é vítima do seu pai, você não é vítima das suas dificuldades, você não é vítima. Pastor, tive problemas terríveis com meu pai. Você não é vítima disso. Tive problemas terríveis com a minha família. Você não é vítima disso. A partir do momento que você reconheceu a Cristo Jesus, todas as coisas se fizeram novas. A possibilidade de ressignificar todo o seu passado está nas suas mãos. Mas enquanto a culpa for do seu pai, enquanto a culpa for do outro, você se coloca numa posição de vítima e as coisas não funcionam. Não somos vítimas. Fala um amém aí, queridos. Não somos vítimas. Como podemos permanecer firmes? Se levante e lute. Olha o que 2 Coríntios capítulo 10, versículo do 3 ao 6 nos fala. Porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Quando o apóstolo Paulo fala assim, embora andando na carne, ele não está usando o termo carne como pecado, como um andar pecaminoso. Ele está falando, embora andando na carne, embora andando como seres humanos, embora andando nessa vida, embora nós caminhando no dia a dia como seres humanos. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Ele está falando sobre isso. Ele fala, não lutamos segundo a carne, nós não lutamos como pessoas comuns. Queridos, as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são humanas, não são carnais. Se alguém fala mal de você no trabalho, você não fala mal de volta. Não é esse tipo de luta, queridos. Nós não lutamos como pessoas normais ou comuns, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais. Eu e você temos armas poderosas, espirituais, e precisamos aprender a usar. E para que são essas armas? Para destruir fortalezas. O que são fortalezas, queridos? São fortificações que nós temos na nossa mente através de traumas, dificuldades, lutas que tivemos, que muitas vezes, queridos, Satanás e seus demônios, eles entram dentro das fortalezas e se alojam ali. Geralmente, quando nós fazemos libertação, queridos, os demônios se escondem nessas fortalezas, que vêm através de traumas, de dificuldades, de lutas. Fortalezas são lugares fortificados que muitas vezes estão na nossa alma, que nós não permitimos que as pessoas cheguem. Às vezes, uma pessoa com falta de perdão é o quê? É uma fortaleza. Quando oramos, impomos as mãos, geralmente o demônio manifesta, ele sai de dentro dessa fortaleza. E a palavra de Deus, queridos, as armas que nós temos, elas são poderosas para destruir essas fortalezas. Destruir fortalezas. E ele continua, destruir todo raciocínio falacioso. Olha como a NVT traduz isso. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos toda opinião arrogante que impede que as pessoas conheçam a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Quando nós olhamos, queridos, esses raciocínios falaciosos ou esses falsos argumentos que a NVT traz, raciocínios falaciosos, nós podemos ter uma definição assim: quando parece que a razão apresenta e sustenta as conclusões, mas na realidade não sustenta. O que são raciocínios falaciosos?
Quando nós usamos a nossa razão, apresentamos a nossa razão e ela sustenta uma conclusão que nos parece verdadeira, mas na verdade não são. Queridos, eu sempre fui bom para discutir, queridos. Desde pequeno, queridos, eu gosto de discutir. Hoje eu estou mais controlado. Jesus já me converteu em algumas áreas. Por um lado, eu achava que isso era muito bom, por até mesmo na evangelização, o convencer, o falar e o liderar, eu achava que isso era bom. Mas por outro lado, queridos, isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque esses argumentos falaciosos na minha cabeça são extremamente poderosos. E eu uso muitas vezes a razão para chegar a algumas conclusões que não são de Deus, queridos. E eu tenho uma guerra interna com esses pensamentos. Esses dias nós estávamos em um renovo de pastor, parece que subiu tudo à tona. E eu cheguei em um dia, deitei na cama, e eu falei para Kelly, tem isso, é assim que as coisas são. Na hora o Espírito Santo falou para ela, isso aí são falsos argumentos. Ou, em algumas traduções, a palavra sofisma. Ela falou assim, me veio a palavra sofisma sobre o que você está pensando. Raciocínios falaciosos. A certeza que eu tinha não é uma verdade. E muitas vezes a gente constrói alguns pensamentos, algumas argumentações e fala, é assim. Só que nós esquecemos que existe um Deus soberano, que é muito maior do que nós, e as coisas não são definidas da maneira que nós achamos que deveriam ser. Queridos, Deus reverte as coisas assim, quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. O vento de Deus pode soprar e mudar situações, queridos, que não mudam há anos. Deus pode fazer o que Ele quiser, queridos. Ele é muito maior do que a nossa razão. Consegue me entender? Olha o que o versículo 5 nos fala. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, nessa guerra, se eu e você não nos levantarmos, queridos, contra as fortalezas na nossa alma, se eu e você não guerrearmos contra esses pensamentos ou essas falácias na nossa mente, e se a gente não se levantar para levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo, nós vamos sucumbir. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe aquele pensamento que você tem assim, cara, não vai dar certo. Você precisa pegar esse pensamento e levar para debaixo da obediência de Cristo. Sabe quando você está ansioso, preocupado? Quando chega a dar palpitação no teu coração? Primeiro você pensa, depois você sente. Você precisa pegar esse pensamento e levar ele para debaixo da obediência de Cristo. Levando todo o pensamento à obediência de Cristo. O que Cristo pensa de você? O que Cristo pensa a respeito dos seus conflitos internos? O que Cristo pensa a respeito do seu futuro? Estamos em uma guerra, essa guerra dentro da nossa cabeça, queridos. Precisamos pegar esses pensamentos e levar eles à obediência de Cristo Jesus. Provérbios fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Você não é maior do que os teus pensamentos. Estamos em uma guerra, queridos. E nós precisamos pegar esses pensamentos e levar para debaixo da obediência de Cristo Jesus. Consegue me entender? Sim ou não?
Precisamos cravar estacas, queridos. Precisamos firmar os nossos fundamentos. Precisamos entender do amor de Deus. Precisamos entender, queridos, que eu e você precisamos nos levantar com a palavra de Deus, com as armas da nossa milícia, com adoração, louvor, com estilo de vida, se revestir da armadura e guerrear, queridos. A passividade não vai nos levar a lugar nenhum. Basicamente, queridos, teologicamente, nós temos duas formas de olhar. A gente pode resumir todas as linhas teológicas em duas formas básicas. Deus faz tudo, ou o homem faz tudo. Essa é a briga. Essa é a briga. Nós precisamos entender, queridos, que existem coisas que Deus faz e existem coisas que nós precisamos fazer. Esses são os dois extremos. Daí, na teologia existem várias vertentes nesses dois extremos. Mas nós precisamos ter bem claro, queridos, aquilo que Deus faz, que nós não podemos fazer, a salvação nós não poderíamos alcançar, mas nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade no plano e no projeto de Deus para mim e para a sua vida. Porque se não existisse responsabilidade, queridos, não havia razão de ter um julgamento. E nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Aquilo que nós fazemos depois de nós termos recebido a salvação. E nós podemos viver uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou nós podemos nos posicionar e falar, eu quero viver o plano e o projeto de Deus para minha vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Quero te convidar a você a se colocar em pé.